Vou conversar com o médico veterinário Luiz Gustavo Tenório. Vamos falar da importância da radiologia aplicada à podologia na saúde dos equinos. Bom dia, Luiz Gustavo, tudo bem? Bom dia, como vai? Bom, vamos bem, vamos falar desse importante amigo do homem, importante ferramenta de trabalho, que acho que talvez foi a primeira ferramenta de trabalho e o primeiro animal a ser domesticado no mundo para utilização pelos seres humanos, né? Já há milênios. Sim, com certeza, né? O cavalo, a relação homem-cavalo foi uma paixão, um amor à primeira vista. E essa união se permanece desde então. Ele faz parte de toda a história e evolução da sociedade mundial, né? Enfim, então realmente um ser muito interessante. E nós vamos falar do que é da podologia, da parte das patas, da parte do casco do cavalo, que é uma parte vital e importante, porque como nós, seres humanos, toda a sustentação do corpo, nossa, está daqui, do quadril para baixo, está na perna, está no joelho, está lá embaixo, no calcanhar, está no pé, na flexibilidade do pé. E do cavalo também, está nas patas e principalmente nos cascos, né? Sim, o cavalo ainda tem uma característica, né? O cavalo, por ser um animal que ele nunca foi um predador na cadeia alimentícia, na cadeia alimentar natural, ele sempre foi presa. E ele sofreu um processo evolutivo e adaptativo, onde, por essa característica, ele depende dos seus cascos. Por quê? Ele é o único mamífero quadrúpede da face da Terra que dorme de pé, descansando e relaxando o seu corpo, por conta da sua sustentação e adaptação desses cascos e especialização dessas estruturas. Então, ele depende realmente do casco, até por uma questão de sobrevivência, locomoção e, hoje, desempenho de trabalho, desempenho esportivo e lazer para o ser humano. O casco do cavalo é a base de apoio, por isso precisa ser muito bem cuidado. Precisa de uma boa ferradura, precisa de exames constantes, tem a podridão do casco, tem outros problemas que podem acontecer também. E imagine o nosso pé, né? Eu, por exemplo, estou me lembrando de um caso de uma pessoa que quebrou o tornozelo em 2 pontos e teve que colocar 2 barras de titânio, né, para poder dar sustentação. Mas isso já faz 4 meses, até hoje a pessoa está fazendo fisiologia e já não está usando mais muleta, mas está fazendo esse movimento aqui, começando a fazer esse movimento, mas ainda não consegue ter a mesma flexibilidade que a gente tem. Ou seja, qualquer dano demora muito para recuperar e no casco do cavalo não é diferente. O casco ele se adapta ao que está acima dele, né? Ou seja, o peso, a orientação dos ossos do cavalo vão fazer com que esse casco sofra transformações, né? E aí a gente precisa cuidar desse casco. Outros 2 pontos muito importantes que afetam a saúde, a qualidade e o desenvolvimento do casco é a nutrição que é oferecida para esse animal e a questão do manejo, e um manejo principalmente ligado ao manejo de baia, ao manejo do ferrageamento, cuidado direto com o casco, né? E o manejo de trabalho. Essas questões são muito sérias e são os grandes causadores de problema nessa estrutura tão valiosa e tão importante para o cavalo. E porque as avaliações podem ser feitas na base do olho. Muita coisa você consegue ver, mas a radiologia aplicada ela é fundamental. Vou voltar a esse mesmo caso dessa pessoa, porque a gravidade da fratura só foi constatada através de exames radiológicos, chapas e ultrassons, etc. e tal, que puderam dar a exata dimensão. Antigamente, por exemplo, sem esses recursos, você poderia engessar ou enfaixar, e no próprio casco do cavalo ou na perna do cavalo, você fazer um tipo de curativo ou de isolamento, mas que talvez não colocasse no devido lugar e ia dificultar a recuperação e, muito posteriormente, até comprometer a qualidade de vida do animal, que ficaria com uma deficiência em uma das patas, ou em um dos cascos. Sim, e a grande particularidade do casco é porque a gente fala casco, mas o estofo córneo, que é aquela massa córnea que lembra muito a nossa unha, só que com muito mais resistência, aquilo ali entre aspas, insensível e intransponível com as ferramentas manuais e com o olho, né? Uma pinça de casco, por exemplo, ela te dá uma referência muito pequena. E você, com a ponta dos dedos, você não consegue explorar
a ponto de descobrir o que é. E dentro desse casco, dentro dessa estrutura córnea, você tem ossos, vasos sanguíneos, uma quantidade enorme de ligamentos, estruturas articulares, e que o raio-x é, sem sombra de dúvidas, um fator, uma ferramenta ímpar, exclusiva para que a gente possa ter um correto acompanhamento da evolução do casco, inclusive até para o tratamento, para diagnóstico, orientação de um ferrageamento adequado com o uso da guia do raio-x, né? É muito importante. Isso eu imagino que hoje em dia é muito mais fácil de fazer por conta dos equipamentos portáteis que nós temos. Não é preciso mais levar o cavalo até uma clínica veterinária. O médico veterinário pode ir com um material portátil, né, que ele carrega na mão ou numa maleta e a partir daí fazer um diagnóstico correto. Porque você disse uma coisa muito importante, inclusive na hora de colocar a ferradura no cavalo, dependendo do tipo de problemas que ele tem lá, você pode até aumentar o problema se você colocar as escuras, não é verdade? Sem sombra de dúvidas, né? E aí tem um detalhe, a tecnologia, com certeza, ela veio para nos ajudar, mas com muita facilidade isso acaba atrapalhando. E é exatamente por isso que a gente desenvolveu esse tipo de treinamento. Porque vários detalhes muito simples, como marcações externas em pontos específicos do casco, elas são fundamentais para que você tenha a correta guia do ultrassom e a correta orientação. Então, hoje, com a tecnologia, raio-x digital, eu vejo a imagem, eu brinco com brilho, com posicionamento, só que a hora que você realmente precisa mensurar as distâncias, as estruturas, sem essas referências que a gente utiliza na parte externa do casco e com a medição antes do raio-x em loco, ou seja, com uma régua, vendo a estrutura toda, na parte externa, a gente perde uma riqueza de detalhes enormes e, com certeza, dependendo do problema, a gente não consegue ajudar da maneira correta. A gente vai acabar errando, tá? E aí o que era para ajudar acaba virando um grande problema, e aí se culpa a ferradura, se culpa o profissional, mas quando, na verdade, o exame diagnóstico foi feito da maneira errada. Ninguém põe mais a mão em ninguém hoje em dia para consertar qualquer osso ou qualquer coisa, ou para fazer qualquer diagnóstico em qualquer ser humano, sem um ultrassom ou uma radiografia. Isso aumentou muito a precisão dos diagnósticos e aumentou em muito a resolução melhor dos problemas. Então, se você tem um animal, um cavalo ou vários, né, aí, e quer uma vida boa e longa para ele, confortável, siga essas regras aqui do nosso mestre Luiz Gustavo, porque é para melhorar o bem-estar do animal. Uma pergunta curiosa minha, o cavalo tem que receber ferradura, porque senão o casco não aguenta, tem vários problemas. Dói quando você ferra, quando você bate o prego no cavalo? Muita gente pergunta isso para a gente, é uma curiosidade técnica. É retórica, sem dúvida. Não, não dói. Dói se você fizer da maneira errada. Né? Da mesma forma, você quando corta a unha, você tem um limite para cortar a unha. Quando você passa desse limite, você sente dor, se incomoda. Com o cavalo é a mesma coisa. E a questão toda a necessidade da ferradura, ela só existe por conta dessa utilização do cavalo. Porque o cavalo, na natureza, ele se adapta ao terreno e controla a sua locomoção, a direção e o piso no qual ele vai, mais sensível ou não. Agora, nós pegamos o cavalo da natureza e domesticamos ele, botamos ele num espaço reduzido, em terrenos muito diferentes. Então, e usamos de forma diferente, carregando peso, trabalho, esporte, e a ferradura ela passou a ser um elemento de proteção, um elemento de ajuda a tratamento de problemas e, principalmente, os cavalos de esporte, um elemento que aumenta a sua performance, conseguindo deixar esse animal numa condição de usar o máximo que ele pode da sua fisiologia, da sua conformação e da sua habilidade esportiva. Muito bem, o seu exemplo da unha a unha nossa em relação ao casco do cavalo é de fácil compreensão. E é isso, quando a gente corta a unha, tem um limite. Se a gente for muito fundo com o cortador de unha, a gente vai machucar e a gente já começa a sentir dor. E se você vai colocar a ferradura no cavalo e você não faz um exame correto de como o casco está, você pode aí sim judiar do animal e aí a gente não tem o que a gente quer sempre, cada vez mais, que é o bem-estar animal, prejudicando o animal por conta de colocar a ferramenta que é fundamental lá
a olho, né, não é de qualquer jeito, existe uma tendência, mas pode estar acontecendo algum problema lá que você não sabe. Claro. Quem não precisava de ferradura eram os antigos paint horses, né, primos do quarto de milha, que andavam lá pelas tribos americanas, eram os cavalos do índio americano, eram cavalos selvagens que eram domesticados. O cavalo que andava com a cavalaria, esse já precisava ser ferrado porque andava, às vezes, em chão duro, não é? Isso é verdade. Carregando muito peso e por aí vai. A domesticação fez a necessidade dessa adaptação, não tem jeito. Ok, Luiz Gustavo. Muito obrigado aí pela conversa boa. Para quem quiser saber mais sobre o assunto, deixa o endereço de internet seu, por favor. Bom, tem o e-mail, né, o luisgustavotenori@gmail.com, ou então a página da Casco no Instagram, os Cascos, a hashtag @os Cascos, lá no Instagram. Muito obrigado, okay? Um abraço. Um abraço, tudo de bom, tchau, tchau. Você também.